Olá, lá, pessoal. Espero que estejam todo mundo bem, bem animado, né? Bem dispostos. Hoje vamos verificar o que a gente aprendeu durante essa nossa quinzena, né? De atividades sobre geometria do oitavo ano, sobre semelhança, né? De triângulos, sobre os quadriláteros também, que foi um assunto que a gente estudou também, né? Então vamos lá, partir para quê? Revisar aquele conteúdo, que sempre é bom revisar o conteúdo, né? Verificar o que a gente aprendeu, o que a gente não esqueceu, o que a gente não conseguiu entender melhor. E agora a gente vai conseguir entender o que está sendo dito, tá? Lembrando que a gente não vai corrigir as atividades, não é uma aula de correção, é mais uma aula de quê? De verificar e revisar o conteúdo que a gente aprendeu. Então, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui, tá? Com vocês. E na primeiros, nós vamos trabalhar com congruência de figuras, né? O que é uma congruência de figuras? Né? Nada mais é do que quando eu trabalho com figuras que possuem os mesmos tamanhos, ou seja, quase mesmo, a mesmos desenhos, mesma imagem. Por exemplo, o nosso exemplo de congruência é o Tangram, né, que está aqui. Então, ele fala que a gente tem situações de figuras que podem ser sobrepostas, né, uma em cima da outra, do nosso Tangram, nesse caso, e temos figuras que não possuem nenhum caso de que podem ser sobrepostas, né? Que é o caso do quadrado aqui, desse triângulo, tem um maior, tem um menor, tem os triângulos de diferentes medidas aqui, ó. Então, é o tipo de tangram que a gente pode trabalhar. As figuras que coincidem ao serem sobrepostas, ou seja, têm a mesma forma e tamanho, são chamadas de congruentes, né? Então, se ele possui a mesma forma e o tamanho, então eles são congruentes. Então, se eu medir, se eu falar aqui, ó, se o AB tem 2 centímetros e BC tem 2 centímetros, eu posso falar que AB e BC são medidas iguais. Dizemos, então, que eles são congruentes. E sempre que dizemos que uma figura é congruente ou não, né? É definido por esses 3 pontinhos aqui, ó, que está bem aqui, ó, marcado, ó. Ele é que vai dizer se a nossa imagem é congruente ou não. Você não pode colocar 2 pontinhos, que é a igualdade, né? Igual. Você não pode colocar apenas um, não. Tem que ser colocado 3 pontinhos. Serve também, essa congruência, além de ser das medidas, né? No caso aqui, também vai servir para quem? Para os ângulos. Então, se eu tenho um ângulo A que mede 43,2 e o B que mede 43,2, então dizemos também que esses ângulos são congruentes. Aí está aqui uma pequena explicação. Dois ou mais polígonos são congruentes quando têm lados correspondentes, congruentes, e ângulos correspondentes, congruentes. Ou seja, o lado e o ângulo têm que ser congruentes também ao mesmo tempo, né? É só estar deixando essa explicação um pouquinho mais longa do que necessário. Aí eu tenho esse polígono aqui, maravilhoso. Embora o tamanho dele não seja algo parecido, né, o caso, o tamanho, eles podem ser congruentes, né? Porque aqui, ó, os lados são congruentes, os ângulos também são congruentes. Então a gente pode ver que ele é um polígono, que esses dois polígonos A, B, C, D e E, F, G, H são congruentes. Para verificar a congruência de ângulos correspondentes, basta verificar a congruência dos ângulos internos, né? Então, basta verificar, se eu verificar se os ângulos internos são congruentes, significa que também minha figura, né, meus polígonos são iguais. Desse modo, podemos dizer que aqui, ó, que os dois são congruentes. E se eu tenho uma medida que, embora pareça que eu falo que as medidas sejam iguais, né, tem situações que possuem a mesma medida, só que não, as figuras não são semelhantes, né? Tem esse losango e tem esse quadrado. Na hora que eu ir e colocar o sobrepor ele, né? Olha como que fica a imagem, né? Embora tenha as mesmas medidas de lado, né? Não como dá. E o nosso aqui, ó, o outro exemplo, o hexágono. Eu tenho esses dois hexágonos, as medidas, ó, os ângulos deles internos são iguais, só que na hora que eu colocar um em cima do outro, olha o que acontece. Eles não são do mesmo tamanho. Se eles não são do mesmo tamanho, mas então eu não posso dizer que é congruente. Ah, professor, mas ele possui o mesmo ângulo. Não importa, né? É que esses dois exemplos aqui estão falando. Uma figura vai ser congruente quando ele possui a mesma medida e os mesmos ângulos, né? Tudo tem que ser igualzinho um ao outro, não pode ser nenhum diferente. Com suas palavras, escreva o procedimento, né? Aqui, ó, nós vamos falar aqui o AB. Escreva o procedimento que você usaria para verificar se dois ou mais polígonos são congruentes. Esse caso aqui é muito interessante porque o quê? Você pode falar o quê? Para verificar se duas figuras são congruentes, é o quê? Verificar os lados e os ângulos.
né? Então, se eu posso verificar os lados e os ângulos, eu posso identificar se o meu polígono vai ser congruente ou não. Aí, como a gente trabalhou com polígonos, vamos trabalhar agora como triângulos, né? Eu tenho que casos que vou verificar que o meu triângulo ele é congruente com algumas propriedades e algumas regrinhas que eu tenho. Opa, fiz besteira aqui, né? Vamos voltar aqui para a nossa aulinha. Todo mundo já está acostumado que isso acontece em aula, né? Então, vamos lá. Ó. Primeiro caso de congruência, que eu vou verificar se meus dois triângulos são semelhantes, né? Considere o triângulo ABC e DF. Então, esses triângulos são congruentes. Por que que eles são congruentes? Pela regrinha aqui, ó, que ele fala, ó, AB é congruente a DE, o ângulo B é congruente ao ângulo E, e a reta BC é congruente à reta EF, ó. Então, quando eu tenho esse caso, eu vou ter lado, ó, lado, ângulo e lado. Tem que ser nesse sentido. Então, não pode ser tipo assim, eu tenho esse lado de baixo, esse lado de cima e um ângulo aqui, ó, no ar. Né? Não pode ser. O ângulo tem que estar no meio dos lados, né? Então, essa é a situação que eu posso falar que ele é congruente, ó. Lado, ângulo, lado, né? E ele tem que estar no meio. Outro caso de congruência que a gente pode verificar que é ângulo, lado, ângulo. Então, é um pouquinho oposto aqui, né? Esse aqui é lado, ângulo, lado. Nesse exemplo aqui é oposto, né? Eu tenho que ter um ângulo, um lado no meio e outro ângulo, né? Esse é meu ponto de vista aqui, ó. Olha a minha retinha aqui. Está indicando que eu estou olhando do D e indo para o F. Então, se eu tenho esse caso de semelhança de triângulos, eu vou considerar ele como um congruente. Outro caso que eu posso olhar é apenas os lados, os ângulos, não importa se para nós, né? Então, eu vou verificar se meus ângulos, isso quer dizer, se meus lados são iguais, então eu vou falar que eles são congruentes. Ó. Como eu tenho esses três lados congruentes entre si, então eles são congruentes. Outro caso que eu tenho aqui é o caso de lado, ângulo e ângulo oposto, né? Ou seja, eu tenho esse lado aqui, ó, que eu tô, ó, aqui a setinha aqui, ó. Ó como que eu vou olhar. Eu tenho esse lado, tenho esse ângulo B, que está aqui, e depois eu tenho um ângulo que está oposto ao B, que é quem? O A, né? Então, é ângulo, lado, ângulo e ângulo oposto, ó. Ó como que a gente fala. L, L, A, Ozinho, né? Um Ozinho aqui de oposto. Então, essa significação é quando o nosso ângulo são oposto, tá? Ângulo e ângulo oposto, né? Então, esses são os casos quando a gente trabalha com congruência. É bem interessante, né? Aqui tem um exemplinho sobre a aplicação de casos de congruência, como que eu posso trabalhar com ele. Outros exemplos, assim, como a gente pode utilizar os triângulos para ficar mais fácil de congruência, como um guarda-chuva ou um barco, né? Quadrilha também. Temos os exercícios corrigidos, tá? Então, fica muito mais fácil para a gente verificar. Então, se você perder alguma correção, volta rapidinho lá, conversa com a gente, né? Qualquer caso, que a gente pode tentar ajudar, tá? E a gente tem mais um caso aqui, que são o caso dos quadriláteros. Os quadriláteros são o quê? Nada mais que quando eu tenho um quadrilátero, né? Então, vamos explicar muito direito melhor, né? Então, deixa eu compartilhar a nossa tela aqui, ó, que tem uma pequena apresentação que eu apresento, que eu repassei para vocês, né? Então, vamos aqui, ó. Vamos aqui nossa apresentação malandra, boa, maravilhosa. Eu tenho ó, aqui quadriláteros, que é um assunto muito interessante. Depois, eu tenho o quadrilátero possui características que definem como os elementos que temos que identificar, para ajudar um pouco a memória a relembrar o que são quadriláteros, né? E anos anteriores vimos que quadriláteros são polígonos que têm quatro lados, quatro vértices, quatro ângulos internos, quatro ângulos externos. Veja a seguir o exemplo, né? Então, aqui, ó, o nosso exemplo do quadrilátero. Eu tenho o lado, né, que é o caso aqui, ó, o A e o B. Eu tenho a diagonal, que atravessa. Eu tenho o ângulo interno, que é ângulo de 90 graus. Eu tenho o ângulo interno. Tenho o vértice, que são os pontinhos que faz a ligação do nosso quadrilátero. E do lado de fora aqui, se eu tivesse, teria o ângulo externo também, né? Então, esse é um quadrilátero padrão que a gente trabalha. Tipo de quadrilátero, tem vários tipos, né? Os principais são o trapézio e os paralelogramas, que definem o número de lados paralelos. Os trapézios possuem um par de lados paralelos e são classificados em trapézio retângulo.
trapézio isósceles e trapézio escaleno. Os paralelogramas possuem dois pares de lados paralelos. Os lados opostos de um paralelogramo são paralelos e de mesma medida. E recebe nome específico de acordo com as suas características: quadrado, retângulo e losango. Os quadriláteros não possuem lados paralelos, são chamados de irregulares. Olha, por exemplo, aqui, ó. Paralelogramo, que significa o quê? Esses dois lados aqui, ó, são paralelos, possuem a mesma medida, o quadrado não mudou, o retângulo é a mesma situação, ó, que eu tenho, ó, tudo igual, semelhante. Eu tenho o losango também, só que eu fizer a comparação. O losango desenhado aqui é como se fosse um quadrado virado, né? Então, mas tem os losangos mais melhor desenhados. Tem os isósceles, quando os dois lados são iguais. Eu tenho o retângulo, trapézio retângulo, quando eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, ó, no meu trapézio. Eu tenho o escaleno, quando eles são semelhantes também, ó, embora não seja de mesma medida, existe uma proporção, né, de tamanho. E eu tenho o irregular, que eu não consigo identificar um ângulo de 90, que eu não consigo identificar nem se ele nem é paralelo ou nada, né? Ele é apenas irregular. Em relação às características de seus lados, alguns quadrados podem ser paralelo ou trapézio, né, que a gente já aprendeu. Temos os paralelogramos, temos o trapézio e existem alguns que não são trapézios também, né? Todo quadrilátero pode ser decomposto em dois triângulos por diagonal com soma medida de ângulos internos do triângulo. Ou seja, essa parte aqui é a mais legal, porque aqui ele fala o quê? Todo quadrilátero vai ter um ângulo de 90 graus. Por quê? Todo quadrilátero ele vai ter um ângulo interno de 360 graus. Porque é como se eu pegasse um quadrado, dividisse no meio, e eu teria aqui, ó, dois triângulos. Ó. E a gente sabe que um triângulo, a soma interna dele é 180. Então, se eu fizer esse cálculo, ó, se eu somar todos esses ângulos internos do ABD e do BDC, eu tenho 180. 180 mais 180, 360. Aí aqui é um exemplo que eu peguei do livro, né? Que fala que eu estou recortando, rasgo, e se eu colocar todos os lados, as pontas, né, que eu pintei, eu tenho um ângulo de 360 graus, né? Aí está aqui o exemplo e a atividade que a gente conseguiu. Então, qualquer dúvida, tá? Esse é o assunto, do quadrilátero foi pego, a maioria dos nossos textos foi pego do livro, então se você tiver alguma dúvida, veja um livro, tá bom? Qualquer situação, basta perguntar para mim em sala de aula, tá? Então, tchau, tchau para vocês, se cuidem e até a próxima, tá bom? Tchau.